Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de notícias. Estou aqui trazendo novas informações para vocês diretamente de Brasília e também diretamente dos Estados Unidos. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma do YouTube. E também vocês sempre vão se manter atualizados de tudo que está acontecendo na política aqui no nosso país. Ministros do STF perderam a cabeça mesmo. Fazem declarações em público sem nenhuma vergonha na cara. Mente que nem sente, né? Vamos dizer assim. Meu Deus do céu. A solução não tem outra solução. A solução é magnífica neles. Já está sendo aplicada a muitos, né? E com certeza vão vir mais sanções. Então vamos ouvir a declaração, deixando todos os créditos aí ao canal do Cláudio Dantas na plataforma do YouTube. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Nosso querido Gilberto Kassab. Vou falar sobre o Brasil, mas volto a falar sobre os Estados Unidos. Eu acho que o uso dessa lei não é adequado. É uma arma muito poderosa que não foi feita para isso. Não foi feito para dirimir divergências que a gente tem, seja no campo da comunicação, no campo do posicionamento das pessoas, no campo da interferência com ações de censura. Acho que são muito desproporcionais as medidas, não é? Então, eu realmente entendo que nós não podemos caminhar para esse lado. Cabe realmente ao Brasil tentar avaliar, até porque isso aí pode ser uma concessão, né? Criar um fórum adequado onde se examine se há algo que possa fazer em alguma medida, até porque se você não tiver um gesto do Brasil que tem interesse nessa retomada para fazer alguma coisa que possa chegar num consenso, numa negociação, não vai haver nunca. Então, o que precisamos ter é muita reflexão, examinar com isenção todas as medidas, para ver até se eventualmente em alguma ação que tenha sido estabelecida, seja pelo Poder Judiciário ou Executivo, nós possamos recuperar, aperfeiçoar, alterar, revogar. Ele não entendeu. It sounds like Temer. Ele não entendeu. Eu acho que enquanto nós tivermos lideranças partidárias, como o Kassab, que é uma liderança importantíssima, hoje o PSD é a força, vamos dizer assim, é o partido político com maior crescimento, né? Teve melhor desempenho nas prefeituras agora em 2024. Está crescendo, ele articula, ele traz todo mundo para... Então, o Kassab, não importa se você gosta ou não. Aqui a ideia é que você tenha uma leitura da política profissional. Aqui você aprende a ter uma leitura profissional da política, e não é emocional. A emocional, ela vai te cegar. Então, assim, você precisa ter uma leitura profissional. Na leitura profissional que eu faço, eu olho e falo assim, que pena, eu acho que o Kassab ainda não entendeu. Eu acho que o Kassab ainda está buscando soluções institucionais, viu, Kassab? Antigas para situações de normalidade. Então, a gente vive hoje uma situação de anormalidade. E não adianta vocês não fazerem a crítica que precisam fazer frontal ao Supremo. Vocês precisam fazer a crítica frontal ao Supremo. Houve excesso. O próprio Alexandre de Moraes já está admitindo que houve excesso. Ontem ele gravou um vídeo que a gente vai assistir agora. Ele fez um pronunciamento, na verdade foi gravado, a gente tem o vídeo aqui, em que ele deixa claro que houve excesso. Só que ele quer o quê? Compartilhar a responsabilidade, porque ele não quer cair sozinho. Coloca o vídeo aí. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos,
porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Mas nós podemos realmente comemorar que a independência, a autonomia dadas ao Poder Judiciário pela Constituição de 1988, ela garantiu o fortalecimento das instituições, a democracia no Brasil e, obviamente, junto com outras instituições e outras previsões constitucionais, a efetividade de direitos fundamentais que até 88 seriam inimagináveis no Brasil. A implementação desses direitos fundamentais. Então, isso é uma realidade. Mas, obviamente, nós temos que olhar para frente. Nós temos que verificar quais os problemas, quais os defeitos que podem ser corrigidos e quais os desafios que todos nós, do campo jurídico, não só o Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, Defensoria, Advocacia Pública, Advocacia Privada, a Ordem dos Advogados, nós temos que verificar quais os desafios que nós temos que encarar de frente para poder avançar mais. E aqui eu resumiria em uma palavra o desafio para o futuro: segurança. O desafio para o nosso futuro é segurança, no seu tríplice aspecto. Segurança pública. Não há um país no mundo que consiga evoluir na sua vida cultural, social, econômica, com uma grande insegurança pública. Então, segurança pública, segurança jurídica e segurança institucional. Eu acho engraçado pra caramba. O sujeito manda pra cadeia uma senhorinha que nem sabe de política, que não tem filiação partidária, que não ameaça ninguém, é incapaz de fazer qualquer coisa, não dá direito à defesa, bota essa pessoa dentro da cadeia 14, 15, 16 anos e vem falar em erro. Ele usa uma técnica. Desculpa, Alexandre, não é erro, isso aí não é erro, não. O que vocês fizeram nos últimos anos está longe de ser um erro. Censura, perseguição, prisão, sistema de inteligência clandestino, decisões fora do devido processo legal, fishing expedition, várias delas, prisão para delação. Vocês que tanto falavam dos excessos da Lava Jato, vocês estão fazendo 100 vezes pior. 100 ou mais, 1000 vezes pior. Isso não é erro. Isso é um projeto de poder. Só que agora apertou para vocês porque vocês acharam alguém que tem tamanho, né? E que tem instrumentos para poder reagir a isso, porque nenhum de nós tem. Efetivamente, todos nós estamos submetidos ao poder aqui do STF. Né? Se amanhã quiser desligar aqui a nossa transmissão, vai desligar. Só vai confirmar o arbítrio, né? A intolerância às críticas e etc. E não é de agora. Eu venho avisando há muitos anos. Recua, autocontenção. Vocês estão destruindo a vida das pessoas, estão destruindo a democracia sob o pretexto de defendê-la. Vocês estão querendo eliminar do espectro político um movimento, o bolsonarismo.
Não é possível você eliminar um movimento político assim. Porque quem faz a escolha não são vocês. Quem faz a escolha de votar em alguém, de se alinhar politicamente a alguém, de seguir a ideologia de alguém, os valores de alguém, são os cidadãos que devem ser livres para fazer suas escolhas, ainda que elas sejam ruins. O Lula não tem seus seguidores? A Erika Hilton não tem seus seguidores? Por que o Bolsonaro não pode ter seus seguidores? O Eduardo não pode ter seus seguidores? A Carol ter os seus? O Marcel? Cada um segue o político que melhor lhe apeteça. Essa é a democracia, senhores. E agora vocês podem fazer o meia-culpa de vocês. Não vai adiantar. Por quê? Porque se isso não vier junto com ações concretas, encerramento de um inquérito político que permanece aberto até hoje para ceifar do debate público qualquer pessoa, inclusive destruindo vida econômica de empresários que estavam dentro de um grupo privado. Vocês invadiram grupos, vocês infiltraram uma pessoa dentro de um grupo privado de WhatsApp e vocês prenderam, fizeram busca e apreensão na casa desses empresários porque eles pensam diferente. Porque eles querem financiar as eleições que não são a que vocês gostariam. Então vocês destruíram a democracia. Vocês é que transformaram uma tensão institucional, uma rivalidade política, numa crise institucional que o subsecretário ontem americano classificou como um beco sem saída. Vocês enfiaram, eu estou usando essa expressão há quanto tempo aqui, Ari? É um beco institucional. Vocês colocaram o Brasil, as instituições, num beco institucional. Então, Kassab, não adianta a conversa polida, o diálogo. Mas que diálogo? O único diálogo possível é o encerramento desses inquéritos políticos para que não haja perseguição política nesse país. E a libertação dessas pessoas. Não há outro caminho para a pacificação e para o restabelecimento da República. Ari Alcântara. O ministro Alexandre de Moraes, ele inicia comentando exatamente a descrição clássica do nazismo. Ele tipifica um crime que não existe. E a partir daquele crime que ele tipificou como não existe, tudo é justificado. Sofremos um tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Não ocorreu, mas é aquele que ele tipificou como existir. Como ele olha para a pessoa e diz o seguinte: fulano de tal é um criminoso, um pedófilo, um assassino. Ninguém julgou, ninguém sabe, mas a partir daí todas as atitudes são pertinentes, são próprias. E aí ele começa a discorrer. Fizemos isso, salvamos aquilo, sim. Assim dizia, os judeus eram traidores da Alemanha, eram traidores da pátria. Mereciam o quê? Os campos de concentração. Assim se começam as perseguições. O Kassab errou porque não se está discutindo uma questão de censura. Se está discutindo crimes perpetrados. O Clesão e outros tanto, a senhorinha, as pessoas, o assessor do Bolsonaro que foi torturado brutalmente. E quantos outros? 2.000 e tantas pessoas que estão com suas vidas destruídas. Isso não é uma questão semântica de discussão teórica, se é censura, se é isso, se queremos ou não queremos mais censura ou menos censura. Não, o crime foi perpetrado. Foi cometido um crime. E o Brasil, enquanto não resolver essa questão, é um país conivente ao crime. O regime brasileiro que está aí é conivente a esse crime. E o senhor Alexandre de Moraes está punido porque ele foi autor desses crimes. Os crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos. E ele inicia isso. Porque no dia 8 de janeiro sofremos um golpe de Estado. Como sofremos um golpe de Estado? Inclusive,
Ele se contradiz porque essa teoria do golpe de Estado ainda está em discussão, ainda está em julgamento. Mesmo nos padrões deles, ainda está em julgamento. Ora, onde é que nós estamos? É pior do que o AI-5. O AI-5 foi instituído um ato institucional. A partir daqui não tem instituição, é isto. Hoje não. Hoje entra-se numa situação vaga, completamente ao arbítrio de um juiz ou de um grupo de juízes. Este é o pior arbítrio que existe, porque você fica na mão do ditador, do regime daquela composição, vamos dizer, sem nenhuma regra. Qual é a regra que estabelece? De onde é que veio o crime? E vimos ontem, o deputado Lindeberg fez analogia do movimento do legítimo movimento dos deputados de obstrução àquilo que o senhor Alexandre falou hoje de crime, de crime de abolição do Estado Democrático de Direito ou da tentativa de golpe de Estado. O que está fazendo? O Lindeberg está fazendo a mesma forma, puxando para dentro de uma definição de crime que não existe para tentar punir de forma direta outras. Isso sim, isto é crime, isto é usurpação de direitos, isso contraria o Estado Democrático de Direito, contraria aquilo que nós temos que prezar e muito no Brasil, liberdade. Júlia Luci. É isso aí, pessoal. É complicado, né? Esses ministros, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Na verdade, eles têm noção do que eles estão fazendo. Estão destruindo a vida de muitas pessoas, como falou aí o pessoal. Ainda vou deixar aqui, não só de pessoas, cidadãos, mas também de muitos políticos, né, que estão defendendo o nosso país. E um deles é o Bolsonaro, que agora ele precisa pedir permissão para poder fazer um simples exame. Confira a matéria comigo. Bolsonaro relata soluços e pede a Moraes para deixar domiciliar para exames. O ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, pediu hoje ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorização para realização de exames médicos e permissão para a visita de 4 políticos. Defesa relatou a necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços. Por isso, pediu a saída temporária da prisão domiciliar para verificação das condições atuais de saúde de Bolsonaro. Os exames deverão ser realizados no Hospital DF Star, na data de 16 de agosto, com permanência hospitalar estimada entre 6 e 8 horas, informaram os advogados. Os exames médicos solicitados são coleta de sangue para realização de exames bioquímicos diversos, coleta de urina, endoscopia digestiva alta em função da DCID 10K20, tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve, ecocardiograma transtorácico, exames de ultrassonografia. Pessoal, agora até para ir no médico o Bolsonaro precisa pedir permissão. É brincadeira. E o porquê? Por que ele está preso? Se não tem nenhum crime contra ele. Essa é a justiça que o Alexandre de Moraes está falando aí. A justiça dele, não a justiça da democracia. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que vocês vão me ajudar demais e vocês sempre vão ter informações sobre tudo que está acontecendo na política no nosso país. Valeu e até o próximo vídeo.